Sì, però Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico, audiência geral com o Papa Francisco. Nos estúdios, Silvana e José. Vamos nos preparar para acolher a sua palavra e a sua bênção. in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Mais uma vez, temos audiência geral em forma privada na Biblioteca do Palácio Apostólico. A leitura agora do Salmo 8 em italiano. Vamos seguir. Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Parola di Dio. Depois do italiano, teremos agora a leitura em francês. Du psaume. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Parole du Seigneur. Na sequência, teremos a leitura em inglês. Essas são as línguas tradicionais da audiência geral. From Psalm 8. When I see the heavens, the work of your hands, the moon and the stars which you arranged, what is man that you should keep him in mind, mortal man that you care for him? How great is your name, O Lord our God, through all the earth. The word of the Lord. Leitura agora do Salmo 8 em alemão. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Sehe ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Wort des lebendigen Gottes. Leitura agora em espanhol, na sequência em português. Lectura del Salmo 8. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que cuides de él. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Palavra de Deus. Agora, ao senhor Bruno Lins, a leitura em português. Leitura do Salmo 8. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Palavra do Senhor. Leitura agora em árabe e depois a última em polonês. قراءة من سفر المزامير. عندما أرى سمواتك صنع أصابعك والقمر والكواكب التي ثبتها، ما الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده؟ أيها الرب سيدنا، ما أعظم اسمك في الأرض كلها. كلام الرب. E a leitura agora em polonês. E na sequência teremos então a catequese do Papa Francisco em italiano.
Czytanie z Psalmu 8. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? O Panie nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Oto Słowo Boże. E agora, então, uma catequese do Papa Francisco. É a terceira catequese dedicada à oração. Temática de hoje, o mistério da criação. Como é tradição, o Papa fará em italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Proseguiamo la catechesi sulla preghiera, Prosseguimos a catequese meditando sobre a sul oração, mistero della creazione. meditando sobre o mistério da La criação. vita, il semplice fatto che A vida, o esistiamo, simples fato que apre il cuore existimos, dell'uomo alla abre o preghiera. coração do homem à oração. La prima pagina della Bibbia assomiglia a A primeira un grande página da inno Bíblia di assemelha ringraziamento. a um grande hino de Il agradecimento. racconto della creazione A narração da è criação ritmato da ritornelli, é ritmado de dove viene refrões, continuamente onde ribadita continuamente la é bontà reafirmado a e la bondade bellezza e a di ogni beleza cosa che esiste. de cada coisa que existe. Dio con la sua parola chiama la vita Deus, com sua palavra, ed ogni chama a cosa vida. E cada coisa accede all'esistenza. acede à existência. Con la parola separa la luce Com a dalle palavra tenebre, separa a luz alterna il das giorno e la trevas. notte, avvicenda Alterna o le dia e a stagioni, noite, aproxima apre as una estações, tavolozza di colori con la abre uma varietà grande delle tábua de piante cores e com a degli variedade animali. das plantas In questa e dos foresta animais. Nessa straripante floresta che cheia rapidamente sconfigge il caos, que rapidamente derrota o caos, por appare último, l'uomo. aparece o homem. Questa apparizione E essa aparição provoca di esultanza um excesso de exultação que amplifica a satisfação e a alegria. Dio vide quanto Deus viu aveva fatto o que tinha feito. ed ecco Eis era cosa que era molto coisa muito boa. cosa buona, ma anche Coisa bella. boa, mas também bonita. Vede la bellezza Se vê a di tutto il beleza creato. de toda a criação. La bellezza e il mistero della creazione generano A beleza e o nel cuore mistério da dell'uomo criação geram no coração do homem o primeiro lema que suscita a oração. Così recita il Salmo Assim reza o Salmo 8, che abbiamo sentito que nós all'inizio. ouvimos no início. Quando vedo i tuoi cieli, Quando vejo os opera teus delle céus, tue obra dita, das la tuas luna, mãos, a le lua, stelle che as tu hai estrelas fissato, que che tu cosa fixaste. è l'uomo, perché Que tu coisa é te o ne homem ricordi, para que il figlio dell'uomo, perché te ne dele curi? se recorde, filho do homem, para que L'orante cuide dele? contempla il mistero dell'esistenza O orante intorno a contempla o sé. mistério da existência em Vede torno a il si. cielo stellato Vê o che céu sovrana cheio de estrelas e che l'astrofisica e que a astrofísica mostra oggi in nos mostra tutta la hoje sua em immensità. toda a sua E si imensidão. domanda quale E se disegno pergunta di qual amore deve desígnio esserci do amor dietro deve estar por un'opera trás così poderosa. de uma obra tão E in poderosa. questa sconfinata vastità Nessa infinidade essa vastidão, o que é o homem? nulla, Quase nada. dice un altro salmo. Diz um outro Un salmo. essere che nasce, Um ser que un nasce, essere che muore, um ser que una morre, creatura fragilissima. uma Eppure, criatura in muito tutto frágil. l'universo, l'essere E em umano todo o universo, o l'unica ser humano creatura é a única consapevole criatura di consciente tanta profusione di de tanta bellezza. profusão de beleza. Essere piccolo che Ser nasce, pequeno, muore, que oggi nasce e è, morre. domani non c'è. Hoje está, amanhã não È está. l'unico consapevole. Mas é o Siamo único noi consciente, somos di nós questa bellezza. conscientes desta beleza. La preghiera dell'uomo è A oração do strettamente homem é legata estritamente con il ligada sentimento dello com stupore. o sentimento do estupor. La grandezza dell'uomo è A grandeza do homem é infinitesimale infinitesimal, dell'universo. se relaciona com a dimensão do Le sue universo. più grandi conquiste sembrano ben Suas maiores poca, conquistas parecem però l'uomo bem non pouca è nulla. coisa. Porém, o homem não é nada. Nella preghiera si Na afferma oração, prepotente se afirma un sentimento prepotente um sentimento misericordia. de misericórdia. Niente esiste per caso. Nada existe por acaso. Il segreto O dell'universo segredo do sta in universo uno sguardo está num benigno. olhar benévolo, benigno, Qualcuno incrocia nei nostri occhi. que alguém Il Salmo cruza afferma nos nossos che olhos. siamo O Salmo fatti afirma poco que meno
Fomos feitos pouco menos de um Deus. De glória e de honra somos coroados. A relação com Deus é a grandeza do homem, a sua entronização. Por natureza, somos quase nada, mas por vocação, hoje somos, amanhã não estamos, mas por vocação somos os filhos do grande Rei. É uma experiência que muitos de nós fizeram. Seus eventos da vida, com todas as suas amarguras, corre o risco de sufocar em nós o dom da oração? Basta a contemplação de um céu cheio de estrelas, de um pôr do sol, de uma flor, para reacender a centelha de agradecimento. Essa experiência é talvez a base da primeira página da Bíblia. O que é o homem? Quando foi redigido a grande narração bíblica da criação, o povo de Israel não estava atravessando dias felizes. Uma potência inimiga estava ocupando a terra. Muitos tinham sido deportados e agora se encontravam escravos na Mesopotâmia. Não havia mais pátria, nem tempo, nem vida social, religiosa, nada. E precisamente partindo da grande narração da criação, alguém começa a reencontrar motivos de agradecimento, a louvar a Deus pela existência. A oração é a primeira força da esperança. A oração é a primeira força da esperança. Você reza e a esperança cresce. Vai avante. A oração abre a porta à esperança. A esperança existe, mas com a minha oração abro a porta. Porque os homens de oração conservam as verdades basilares. São aqueles que repetem, antes de tudo, a si mesmo e a todos os demais, que esta vida, apesar de todas as suas fadigas e provas, apesar dos seus dias difíceis, é cheia de uma graça pela qual maravilhar-se. Enquanto tal, deve ser sempre defendida e protegida. Os homens e as mulheres que rezam sabem que a esperança é mais forte do que o desânimo. Creem que o amor é mais poderoso do que a morte e que certamente um dia triunfará, mesmo se em tempos e modos que nós não conhecemos. Os homens e mulheres de oração, portanto, trazem o reflexo sobre o rosto de luz, porque também nos dias mais escuros o sol não para de iluminar. Ilumina a alma, o coração, ilumina a oração, também nos tempos mais difíceis, nos tempos de dor. Todos nós somos portadores de alegria. Vocês pensaram nisso? Que você é aquele que carrega também a alegria? Ou você prefere levar notícias ruins, que deixam as pessoas tristes? Todos somos capazes de levar alegria. Essa vida é o dom que Deus nos deu. E é muito breve para consumá-la na tristeza, na amargura. Louvemos a Deus. Contentes simplesmente de existir. Vamos olhar para o universo e veja quanta beleza. E vamos olhar também as nossas cruzes. Você existe. Você. Ele fez você assim. E sentir aquela inquietação do coração que nos leva a agradecer e a louvar a Deus. Somos os filhos do grande Rei, do Criador, capazes de ler a sua assinatura em toda a criação. Criação que hoje nós não cuidamos. Naquela criação está a assinatura
de Deus, que fez por amor. O Senhor faça entender profundamente isso e nos leve a dizer obrigado. Aquele obrigado é uma grande oração. Conclui assim Papa Francisco a sua catequese desta quarta-feira, 20 de maio. Agora temos a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês, e a saudação também do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Estamos transmitindo a audiência geral do Papa Francisco, nesse período do coronavírus, de forma privada, na biblioteca do Palácio Apostólico. Prosseguindo, como disse Francisco no início das suas palavras, a catequese sobre a oração. Esta é a terceira catequese que Francisco dedica à oração. Hoje é o mistério da criação, é a temática, meditando sobre esse mistério. A vida, recordou Papa Francisco, a vida, o simples fato que existimos abre o coração do homem à oração. Simples fato que existimos abre o coração à oração. E o Papa recorda que a primeira página da Bíblia assemelha-se a um grande hino de agradecimento. Podemos buscar, recordamos, em Gênesis 1. A narração da criação é ritmada por refrões que continuamente reafirma a bondade e a beleza de cada coisa que existe. Porque Deus, com sua palavra, chama à vida. E cada coisa, então, acede à existência. E com a palavra, o que faz Deus? Separa a luz das trevas. Está lá na primeira página da Bíblia. Separa a luz das trevas. Alterna o dia com a noite. Aproxima as estações. Enche o mundo de cores com as mais variadas plantas e animais. E nessa floresta que é brilhante, belíssima, essa floresta rapidamente derrota o caos. E dentro de toda essa beleza, por último, aparece quem? O homem. E essa aparição provoca um excesso de exultação que amplifica a satisfação e a alegria. Deus viu o que tinha feito e era coisa boa. Francisco recorda que a beleza e o mistério da criação geraram no coração do homem o primeiro lema que suscita a oração. Assim, recorda o Salmo 8, quando vejo os teus céus, obra das tuas mãos, a lua, as estrelas. Quem é o homem para que recordasse dele? A saudação do Santo Padre aos fiéis franceses. In prossimità della festa dell'Ascensione del Signore, chiediamo a Lui di aiutarci a riscoprire nella bellezza della creazione un riflesso della gloria e dello splendore di Dio. A tutti la mia benedizione. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Le Saint-Père vient de dire: Je suis heureux de saluer les fidèles de langue française. À la veille de la Na proximidade da festa da Ascensão do Senhor, peçamos a Ele que nos ajude a redescobrir na beleza da criação um reflexo da glória e do esplendor de Deus. A todos, a minha bênção. Na sequência, agora teremos a síntese em inglês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa.
wish to express to you their sentiments of respect and esteem. Estamos transmitindo ao vivo através da Rádio Vaticano, Vatican News, emissoras de rádio em todo o Brasil, de televisão, e a você que nos segue através das redes sociais. A audiência geral com o Papa Francisco, nesse período do coronavírus, sem a presença dos fiéis. Na última segunda-feira tivemos o início aqui na Itália da presença dos fiéis nas Santas Missas. In our continuing catechesis on prayer, we now consider the mystery of creation. The first pages A oração do homem, recordava Francisco nas suas palavras, a oração do homem está estritamente ligada com o sentimento de estupor, de maravilha. A grandeza do homem é muito pequena se relacionada às dimensões do universo. As suas grandes conquistas parecem bem pouca coisa. Porém, o homem não é nada. Na oração se afirma prepotente um sentimento de misericórdia. Nada existe por acaso. O segredo do universo está num olhar benévolo que alguém cruzou nos nossos olhos. O Salmo afirma que fomos feitos pouco menos de um Deus. De glória e de honra fomos coroados. A relação com Deus é a grandeza do homem, a sua intronização. Por natureza, somos quase nada, mas por vocação somos os filhos do grande Rei, recordou Francisco. Santo Padre agora saúda os fiéis de língua inglesa. Collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Mentre ci prepariamo a celebrare l'ascensione del Signore, invoco su di voi e sulle vostre famiglie la pace e la gioia che vengono dal Cristo risorto. Dio vi benedica. I greet the English-speaking faithful joining us Saudação through então the aos media. fiéis de língua inglesa, coligados através dos meios de comunicação social. Enquanto nos preparamos para celebrar a ascensão do Senhor, invoco sobre todos vocês e suas famílias a paz e a alegria que provém do Cristo ressuscitado. Que Deus abençoe todos vocês. Agora temos a síntese em alemão e depois a saudação também aos fiéis de língua alemã. Recordando aí nas palavras de Francisco, a relação com Deus é a grandeza do homem, a sua intronização. Por natureza, somos quase nada, mas por vocação somos os filhos do grande Rei. É uma experiência que muitos de nós fez. Se o evento da vida, com todas as suas amarguras, corre o risco muitas vezes de sufocar em nós o dom da oração, basta a contemplação de um céu cheio de estrelas, disse Francisco, de um pôr do sol, de uma flor, para reacender a centelha de agradecimento. Essa experiência é talvez a base da primeira página da Bíblia. Imaginar tudo isso. E hoje nós podemos também, com os nossos olhos, ver a beleza num céu estrelado, de um pôr do sol, das flores no campo. Quando foi redigido a grande narração bíblica da criação, continua ainda Francisco, o povo de Israel não estava atravessando dias felizes. Uma potência inimiga tinha ocupado a terra, muitos tinham sido deportados, agora se encontravam escravos na Mesopotâmia. Não havia mais uma pátria, nem tempo, nem vida social, religiosa, nada. Próprio partindo da grande narração da criação, alguém começa a reencontrar motivos de agradecimento e louvor a Deus pela existência. A oração é a primeira força da esperança. Podemos escrever, creio,
dentro da nossa casa. A oração é a primeira força da esperança, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo de tanta dor, de sofrência, de sofrimento. A oração é a primeira força da esperança. E quanta esperança necessitamos. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Contemplando la meraviglia della creazione, riconosciamo la grandezza del Creatore e il suo amore infinito con cui Egli guarda tutte le cose create. La gioia per la natura e la lode di Dio ci aiutino a trovare la pienezza e la pace interiore. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Saudação Sprache. do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Contemplando as maravilhas da criação, reconhecemos a grandeza do Criador e o seu amor infinito para com quem cuida de todas as coisas criadas. Alegria pela natureza e o louvor a Deus nos ajudem a encontrar a plenitude e a paz interior. Agora teremos a síntese em espanhol e recordamos que é o próprio Santo Padre que todas as semanas faz a síntese na sua língua mãe. Assim, podemos nós também apreciarmos a reflexão do Santo Padre em espanhol. Na sequência, nós teremos a síntese em português e a saudação que o Santo Padre irá também fazer aos fiéis de língua portuguesa dispersos em todo o mundo. E, na sequência, ainda o árabe e o polonês. Vamos ouvir o Santo Padre na sua língua mãe. Queridos hermanos y hermanas, meditamos hoy sobre el misterio de la creación que nos lleva a la oración y a la contemplación de Dios. El Salmo 8 que hemos escuchado expresa la grandeza y la belleza de esta creación frente a la cual el ser humano percibe su pequeñez, pero también el lugar especial que en ella ocupa. Porque aunque por naturaleza el ser humano sea insignificante, comparando con la grandiosidad de todo lo creado, posee una dignidad sorprendente que surge de su relación filial con Dios. El relato de la creación habla de la bondad y la hermosura de todo lo que el Señor hizo con el poder de su palabra. La creación no es fruto de una ciega casualidad, sino de un plan amoroso que Él tiene para sus hijos. Por eso, cuando el hombre mira extasiado la creación, toma conciencia de que Él es la única criatura capaz de reconocer la belleza que encierra la obra divina y ante tanto esplendor eleva al Creador su oración de agradecimiento y de alabanza por el regalo de la existencia. Cuando las tristezas y las amarguras de la vida tratan de sofocar nuestra gratitud y alabanza a Dios, la contemplación de las maravillas de su creación enciende de nuevo en el corazón el don de la oración, que es la fuerza principal de la esperanza. Y la esperanza es la que nos manifiesta que la vida, aun con sus pruebas y sus dificultades, está llena de una gracia que la hace digna de ser vivida, protegida y defendida. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Que Jesús resucitado, con la fuerza de su Espíritu Santo, nos haga portadores de alegría, afiance en nosotros la esperanza y también la certeza de que el amor es más fuerte que la muerte y que triunfa siempre. Que Dios los bendiga. Teremos agora, então, a síntese em português com o Monsenhor Bruno Lins e a saudação do Santo Padre e também os fiéis de língua portuguesa. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa, conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial,
que acompanham com as suas orações, pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final deste encontro, rezaremos o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. Continuando a catequese sobre a oração, hoje meditaremos como o mistério da criação abre o coração do homem à oração. No livro do Gênesis, vemos como reiteradamente se insiste na bondade e beleza da criação. Diante de uma maravilha tão extraordinária e consciente da sua própria pequenez, o homem se sente admirado e exultante, abrindo-se à presença de Deus na oração. Por outro lado, abrir-se à contemplação das belezas da natureza, no meio das amarguras e sofrimentos da vida, ajuda a reacender a fagulha, que leva ao agradecimento e ao louvor pela própria existência e pela vocação de filhos do grande Rei. A oração é a primeira força da esperança. De fato, quem reza sabe que a esperança é maior do que o desalento, que o amor é mais forte do que a morte. Por isso, os homens e mulheres de oração são como clarões de luz, que lembram que a vida é um dom de Deus e que é muito breve para ser consumada na tristeza. Cari fedeli di lingua portoghese, di cuore vi saluto tutti, augurando che rifulga sempre nei vostri cuori la luce di Gesù risorto. In questo mese di Maria cerchiamo di pregare il rosario ogni giorno, imparando dalla Madonna ad avere uno sguardo contemplativo verso tutti gli avvenimenti della nostra vita. Dio vi benedica. Queridos fiéis de língua portuguesa, de coração saúdo a todos, com votos de que brilhe sempre nos vossos corações a luz de Jesus ressuscitado. Neste mês de Maria, procuremos rezar o terço todos os dias, aprendendo de Nossa Senhora a ter um olhar contemplativo diante de todos os acontecimentos da nossa vida. Que Deus vos abençoe. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Nesse mês de Maria, procuremos rezar o terço todos os dias. Recorda mais uma vez, Papa Francisco, já na semana passada, falou também desta oração tão simples, mas tão bonita, né? Aprendendo de Nossa Senhora a ter um olhar contemplativo diante de todos os acontecimentos da nossa vida. Temos agora a síntese em árabe e a saudação daí do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco. No próximo domingo, dia 24 de maio, com a oração comum pela Terra e a Humanidade, terá início o ano especial dedicado à encíclica Laudato Si, promovido pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Será marcado por vários encontros para aprofundar o tema da ecologia integral. A ecologia integral se torne um novo paradigma da justiça, porque a natureza não é uma mera moldura da vida humana. Este é o coração da segunda encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Assinada, recordamos, pelo Pontífice em 24 de maio de 2015, solenidade de Pentecostes, e divulgada em 18 de junho do mesmo ano. O documento está no centro até o próximo domingo da semana especial que comemora seu 5º aniversário. Dividida em 6 capítulos, encíclica que leva o título da invocação de São Francisco de Assis no Cântico das Criaturas, reúne, na ótica da colegialidade, várias reflexões das conferências episcopais do mundo e se conclui com 2 orações, uma interreligiosa e uma cristã, pela proteção da
criação. E no próximo domingo, como disse antes, dia 24, se realizará uma oração comum pela terra e pela humanidade. Terá início, então, um ano especial dedicado a Laudato Si, promovido pelo Digastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, marcado por vários encontros sobre o tema da ecologia integral. O ano especial concluirá em 2021, mas tem como objetivo propor um compromisso público comum com a sustentabilidade total a ser alcançada em 7 anos. Estão envolvidas as famílias, dioceses, ordens religiosas, universidades, escolas e empresas. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. La preghiera è il dialogo dell'uomo con Dio. Mediante la preghiera lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore verso di noi e affidiamo a Lui le nostre preoccupazioni e i nostri problemi. Teniamo presente quanto leggiamo nel libro del Siracide. Considerate le generazioni passate e riflettete. Chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Tradução das palavras do Santo Padre. Saúdo os fiéis de língua árabe que seguem esse encontro através dos meios de comunicação social. A oração é o diálogo do homem com Deus. Através da oração, louvamos e agradecemos o Senhor pelo seu amor para conosco e confiamos a Ele as nossas preocupações e os nossos problemas. Devemos ser presentes quando lemos no livro da sabedoria. Considerai as gerações passadas e reflitam. Quem confiou no Senhor ficou desiludido? O Senhor os abençoe a todos, os proteja sempre de todo mal. Agora temos a síntese em polonês e a saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. A emergência internacional ligada ao coronavírus coloca a humanidade diante de uma situação que todos nós sabemos não tem precedentes na história. E agora, mais do que nunca, se sente a necessidade de interdependência também entre as nações e a consideração da saúde como um bem primário a ser protegido através de ações e solidariedade coordenadas no âmbito global. Bom, esta é uma convicção expressa pelo observador permanente da Santa Sé na ONU, em Genebra, Dom Ivan Yukovic, durante a 73ª Assembleia Mundial da Saúde, o órgão diretivo da Organização Mundial da Saúde, cujos trabalhos, pela primeira vez esse ano, se realizam por videoconferência. O prelado recordou de maneira firme a solicitação, muitas vezes feita pelo Papa, de não abandonar as pessoas mais vulneráveis que vivem nas periferias do mundo. A pandemia atual pode piorar as regiões já afetadas por situações de emergência, como fome e instabilidade. Dom Yukovic destacou a contribuição oferecida pela Igreja a essa resposta global necessária para enfrentar a pandemia. Os 5.000 hospitais de inspiração católica, os mais de 16.000 dispensários pertencentes à Igreja Católica que estão oferecendo incansavelmente cuidados de saúde a todos, especialmente às pessoas pobres e marginalizadas. Pensamento também às muitas ordens religiosas, paróquias, sacerdotes na linha de frente do enfrentamento da pandemia da Covid-19. Nós sabemos quantos sacerdotes faleceram devido ao Covid-19. O arcebispo destacou ainda o compromisso da Santa Sé de contribuir com o Fundo de Emergência da Organização Mundial da Saúde para o fornecimento de equipamentos de proteção individual aos agentes de saúde envolvidos na linha de frente. Santa Sé também expressou seu apreço pelo compromisso da Organização Mundial da Saúde em dialogar com os líderes religiosos a fim de garantir que as celebrações e reuniões sejam realizadas respeitando as medidas de saúde necessárias. Ouvimos agora a saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Saluto cordialmente tutti i polacchi. In questi giorni
Celebriamo il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, pastore di grande fede. Egli amava affidare a Dio nella preghiera, alla Chiesa e tutta l'umanità. Scegliendo il motto episcopale Totus Tuus, ha anche mostrato che nei momenti difficili dobbiamo rivolgerci alla Madre di Dio, che può aiutarci a intercedere per noi. La sua vita edificata sulla preghiera profonda, intensa e fiduciosa sia un esempio per i cristiani di oggi. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Tradução das palavras do Santo Padre, o Papa que saúda os fiéis poloneses. Nesses dias celebramos o centenário do nascimento de São João Paulo II, pastor de grande fé. Ele amava confiar a Deus na oração à Igreja e toda a humanidade. Escolhendo o lema episcopal Totus Tuus, também mostrou que nos momentos difíceis devemos nos dirigir à Mãe de Deus, que pode nos ajudar e interceder por nós. A sua vida, edificada na oração profunda, intensa e confiante, seja um exemplo para os cristãos de hoje. Abençoe todos de coração. Agora a última saudação que o Santo Padre faz será para os fiéis de língua italiana. Recordando que sempre se conclui a audiência geral com o canto do Pai Nosso. Nesse caso, nós teremos a recitação do Pai Nosso em latim e a bênção apostólica do Papa Francisco. Só para recordar, na última segunda-feira terminou a série de missas que nós estamos transmitindo ao vivo da Casa Santa Marta, presidida pelo Santo Padre. Recebemos muitas cartas, muitas mensagens de agradecimento ao Santo Padre e ao trabalho de Vatican News. E agradecemos a todos vocês. Santo Padre saúda os fiéis de língua italiana. A festa já se aproxima da Ascensão do Senhor e me oferece então a oportunidade de exortar todos a sermos testemunhas generosas de Cristo ressuscitado, bem sabendo que Ele está sempre conosco e nos ajuda no longo caminho. Dirijo um pensamento especial aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Jesus Cristo, elevando-se aos céus, deixa uma mensagem e um programa para toda a Igreja. Vão e ensinem todas as nações, ensinando a eles a observar tudo o que eu vos comandei. Fazer conhecer a palavra de saudação de Cristo e testemunhá-la na vida cotidiana, seja o seu ideal, seja o seu compromisso. A todos, a minha bênção. Conclui assim Papa Francisco. Vamos então rezar o Pai Nosso e receber a bênção do Papa Francisco. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus, et ne nos inducas in tentatio, sed libera nos a malo. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral dessa semana. Terminamos com as palavras do Papa. A oração é a primeira força da esperança. De fato, quem reza sabe que a esperança é maior do que o desalento, que o amor é mais forte do que a morte. Por isso, os homens e mulheres de oração são como clarões de luz que lembram que a vida é um dom de Deus e que é muito breve para ser consumada na tristeza. Nesse mês de Maria, procuremos rezar o terço todos os dias. Recordamos Papa Francisco na sua
Saudação aos fiéis de língua portuguesa, aprendendo de Nossa Senhora a ter um olhar contemplativo diante de todos os acontecimentos da nossa vida. Uma boa quarta-feira a todos vocês que estiveram conosco através do rádio, da televisão e das redes sociais. Uma boa quarta nos estúdios da Rádio Vaticano. Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.